Olá, meus amigos e minhas amigas. Como temos visto, os drones e a tecnologia estão remodelando a forma como a guerra acontece. Algumas situações agora fazem parte do cotidiano do conflito. Não observar essas mudanças pode ter sérias consequências. Imagina um Howitzer alemão, um Panzerhaubitze, um obus autopropulado Dormil saindo da cobertura da floresta, disparando rapidamente e então voltando para se esconder antes que os drones russos o localizem. No leste da Ucrânia, as unidades de artilharia estão precisando participar desse jogo perigoso com os drones russos que estão caçando armas valiosas como esta. Mas não são apenas os drones russos que têm tido esse tipo de iniciativa. As tropas de Moscou, como temos visto, têm intensificado os ataques ao longo da extensa linha de frente, especialmente no sul e leste, ameaçando as grandes cidades industriais na região de Donetsk, que ainda estão sob o controle de Kiev, mesmo após mais de 2 anos da invasão. A contrabateria é fundamental para suprimir o fogo inimigo e abrir caminho para as forças russas avançarem. As equipes da 43ª Brigada de Artilharia enfrentam um assédio cada vez maior por drones russos, que se tornaram parte essencial de seu arsenal. O comandante Lyola relata que os ataques aumentaram e se tornaram cada vez mais intensos. Lyola, vindo da parte ocidental da Ucrânia, explicou que sua unidade foi atingida 4 vezes por drones de ataque Lancet russos, mas a blindagem dos Panzerhaubitze protegeu a tripulação. Segundo Andriy Stavisky, um oficial sênior, os drones de reconhecimento como o Orlan e o Supercan são especialmente problemáticos. Segundo ele explicou, às vezes eles têm muito trabalho a fazer, mas os drones russos estão sempre por cima, tornando difícil de se movimentar. Rob Lee, especialista do Instituto de Pesquisa de Política Externa, disse que esses drones representam um problema maior para as unidades ucranianas do que os radares de contrabateria russos. Para evitar serem detectados, os Panzerhaubitze se movem constantemente entre esconderijos improvisados, protegidos por coberturas de madeira entre árvores. Stavisky e outros soldados defendem mais sistemas de guerra eletrônica para atrapalhar esses drones russos, já que a artilharia ocidental, como o Panzerhaubitze, é um alvo prioritário de Moscou. O comandante Lyola afirmou que as forças russas já pressionaram sua unidade com o sistema de artilharia Krasnopol, que chegou a acertar um esconderijo. Apesar disso, a blindagem resistiu bem. Sergei Shoigu, ministro da Defesa da Rússia, disse recentemente que Moscou vai intensificar os ataques contra as bases ucranianas que armazenam armas fornecidas pelo Ocidente. Rob Lee, o especialista, ressaltou que a diminuição da capacidade de contrabateria ucraniana permite que as forças russas sejam mais agressivas no uso de artilharia, ficando mais próximas e mudando de posição com menos frequência. As unidades ucranianas também enfrentam a escassez de projéteis e aguardam ansiosamente pela chegada do tal pacote de ajuda militar dos Estados Unidos. O comandante Lyola falou que sua unidade não tem os projéteis de 155 mm necessários para aproveitar plenamente o potencial do Panzerhaubitze. Com munição de maior alcance, poderiam atacar a artilharia russa mais ao fundo da linha de frente, e assim eles poderiam se manter fora do alcance do fogo inimigo. Apesar de terem sido bem abastecidos durante a tentativa fracassada de contraofensiva no ano passado, a unidade do comandante Lyola agora dispara entre 8 e 15 projéteis por dia, muito menos do que gostaria. A manutenção do Panzerhaubitze também é complicada pela falta de peças sobressalentes, como o sistema de navegação, que segundo ele costuma apresentar problemas, tornando difícil consertá-lo no campo de batalha. Stavisky mencionou que algumas peças podem ser trocadas entre as peças de artilharia italianas e holandesas que ele também comanda, mas ainda assim é um desafio. Ele falou que mesmo com munição e peças, os drones russos são uma ameaça constante. Para aumentar a eficácia é necessário um esforço integrado, unindo guerra eletrônica, vigilância e artilharia. Essa colaboração poderia melhorar bastante a precisão e eficiência da defesa ucraniana. Enquanto isso, Kiev afirma que a inteligência ucraniana conseguiu pegar 2 agentes russos planejando assassinar o presidente Volodymyr Zelensky e outros altos oficiais. O que, segundo disse oficiais ucranianos, seria um presente para Vladimir Putin na sua nova posse no Kremlin. Segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, esses 2 agentes eram coronéis que faziam parte da Guarda Estatal Ucraniana e haviam sido recrutados pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia. Eles vazavam informações confidenciais para Moscou e estavam tentando encontrar alguém próximo da guarda presidencial que pudesse sequestrar e depois matar Zelensky. Vasil Maliuk, chefe do SBU, comentou no Telegram que a tentativa de ataque foi um fracasso dos serviços especiais russos.
Não ficou claro em que ponto o plano foi desmantelado, mas Moscou ainda não fez comentários sobre isso. Da mesma forma, o Kremlin se recusou a comentar no mês passado, quando também foi questionado sobre a prisão de um homem na Polônia, acusado de trabalhar com a inteligência russa em um possível atentado contra Zelensky. No ano passado, Zelensky já havia falado que os serviços de segurança da Ucrânia tinham frustrado pelo menos 5 tentativas russas de assassiná-lo. Segundo as informações da inteligência ucraniana, além do presidente, o grupo também planejava eliminar Vasyk Maliuk, chefe do SBU, e Kirilo Budanov, o diretor da Agência de Inteligência Militar Ucraniana. A SBU disse que a tentativa de assassinar Budanov deveria ocorrer antes do domingo de Páscoa Ortodoxa, no dia 5 de maio. Os agentes ainda tentavam passar para a Rússia a localização exata de Budanov, permitindo que os russos pudessem realizar ataques com mísseis e drones no local. Um dos homens presos estaria envolvido no transporte e armazenamento de drones e explosivos para essa operação. Bom, gente, as investigações sobre a cooperação bélica da Coreia do Norte com a Rússia na Ucrânia continuam. Ou seja, a investigação sobre os mísseis norte-coreanos que foram lançados pela Rússia contra a Ucrânia. Segundo os promotores ucranianos, foram examinados destroços de 21 dos cerca de 50 mísseis lançados entre dezembro e fevereiro. A ideia é entender melhor a ameaça que essa cooperação entre Moscou e Pyongyang pode representar. Aparentemente, a taxa de falha desses mísseis fornecidos pela Coreia do Norte é bem alta. De acordo com o escritório do principal promotor ucraniano, Andriy Kostin, metade deles perdeu o trajeto programado e explodiu no ar. E quando isso acontece, os destroços nem sempre podem ser recuperados. O uso de mísseis norte-coreanos representa uma pequena parte dos ataques russos, mas preocupa autoridades desde Seul até Washington pelo fato de que isso pode indicar o fim do consenso entre os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre sanções contra Pyongyang. Se esse consenso não existe, o veto trava qualquer medida retaliatória que trate sobre o assunto. Além de dar à Coreia do Norte a oportunidade de testar seus mísseis, a Rússia tem tomado medidas que dificultam o monitoramento das sanções impostas à Coreia do Norte desde 2006. Como comentamos em um de nossos vídeos do canal, no mês passado, Moscou vetou a renovação anual do painel de especialistas que, há 15 anos, supervisionam o cumprimento dessas sanções. Isso pode ter um efeito duradouro, pois com esse apoio da Rússia, a Coreia do Norte consegue minar a autoridade de instituições internacionais como o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas é claro que não foi só a Coreia do Norte que fez isso. Tenho certeza que você acabou de lembrar aí de um outro país que há pouco tempo também minou a autoridade do Conselho de Segurança das Nações Unidas ao desobedecer uma resolução. Mas vamos continuar. Mesmo após a derrota diplomática das Nações Unidas, Andriy Kostin, o principal promotor ucraniano, afirmou que sua equipe vai continuar a investigação sobre os mísseis norte-coreanos. Quando não conseguem recuperar os destroços nos locais de impacto, os investigadores identificam os mísseis Hwasong-11, conhecidos no Ocidente como KN-23, analisando a trajetória, velocidade e pontos de lançamento. O último uso registrado do KN-23 foi em 27 de fevereiro, e o número total de lançamentos identificados pelo escritório do promotor coincide com a informação da inteligência de que a Coreia do Norte forneceu cerca de 50 mísseis balísticos à Rússia. De acordo com os Estados Unidos, a Rússia recebeu mísseis e munição de artilharia da Coreia do Norte após um encontro entre Kim Jong-un e Vladimir Putin em setembro do ano passado. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, a situação em Gaza continua catastrófica e as negociações não avançam. Cada um roendo a corda exatamente quando parece que a coisa vai andar. O secretário-geral das Nações Unidas fez um forte apelo para que todas as partes envolvidas no conflito em Gaza façam o possível para chegar a um acordo de cessar-fogo e prevenir mais mortes e destruição. Depois de 7 meses de guerra, Antônio Guterres pediu que ambas as partes demonstrem coragem política e façam todo o possível para interromper o derramamento de sangue, libertar os reféns e estabilizar a região, que permanece à beira de um colapso. Guterres falou logo após o Hamas afirmar que concordou com a proposta de trégua, enquanto Israel decidiu continuar e lançou a incursão terrestre na região leste de Rafah. O chefe da ONU enfatizou que este é um momento crucial que não pode ser desperdiçado e expressou preocupação com a atividade militar renovada das forças de defesa de Israel. Bom, gente, por falar em questão de paz, e o que está sendo previsto para o dia seguinte à guerra? Bom, os países árabes têm mostrado interesse em uma força de paz multinacional para Gaza e Cisjordânia, enquanto trabalham para desenvolver um plano pós-guerra para a região.
As propostas, que já foram compartilhadas com os Estados Unidos, estão entre as várias opções que vêm sendo discutidas por estados árabes e ocidentais com o objetivo de encerrar o conflito e encontrar uma solução viável para a criação de um Estado palestino. Inicialmente, os países árabes resistiam a qualquer força internacional em Gaza, insistindo que a administração deveria ser palestina. Mas com a evolução do conflito, algumas capitais estão mais abertas à ideia de envolvimento árabe, sinalizando comprometimento com o processo de paz. Uma força de paz precisaria ser endossada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e funcionar por um período provisório para que as autoridades palestinas possam desenvolver forças de segurança eficientes. No entanto, ainda é incerto quais países participariam. Um diplomata árabe explicou que essa iniciativa conta com o apoio do Egito, mas que outros países como a Arábia Saudita, Jordânia e Catar se opõem ao envio de tropas de paz árabes. Outro oficial afirmou que há consenso sobre a necessidade de apresentar uma alternativa à permanência das tropas israelenses em Gaza. Mas a questão fundamental é: que força será essa? A ideia foi discutida com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, durante um encontro com diplomatas árabes no Cairo em março. Os países árabes vêm tentando criar uma visão mais ampla para abordar a crise, mas há dúvidas sobre as intenções de Israel, especialmente sobre quanto tempo suas tropas permanecerão em Gaza e quem aceitaria como administrador. Mesmo com um possível acordo de cessar-fogo, Israel insiste que vai manter a segurança sobre Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu descartou qualquer papel da autoridade palestina, respaldada pelo Ocidente e países árabes, ou a criação de um Estado palestino. Alguns membros do governo israelense, como o ministro da Defesa Yoav Gallant, apoiam a ideia de uma presença internacional pós-guerra, mas o governo de Netanyahu é fortemente contra qualquer medida semelhante na Cisjordânia. Michael Avid Haná, do Crisis Group, comentou que Israel está criando um cenário de caos em Gaza sem preencher o vácuo. Ele explicou que, diante da falta de um plano claro para o fim da guerra, muitas ideias parecem distantes da realidade. Em uma conferência em Riad, os ministros árabes de Relações Exteriores mantiveram respostas ambíguas sobre a força de paz. O príncipe Faisal bin Farhan, principal diplomata saudita, disse que é difícil avançar sem mais clareza sobre os outros aspectos do conflito. Ayman Safad, ministro da Jordânia, alertou que uma força de paz poderia ser vista como consolidando a miséria da guerra. Sameh Sukri, do Egito, afirmou que o Cairo está disposto a fazer sua parte, mas isso depende dos riscos e recompensas. A administração Biden está focada em um acordo que leve a uma normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel, esperando que isso encoraje Israel a fazer concessões para um Estado palestino. No momento, Washington e Riad continuam discutindo o acordo, mas ainda resta a necessidade de criar um caminho crível e irreversível para um Estado palestino. Hanna destacou que, apesar das ideias sendo lançadas, não há um plano concreto sobre como resolver a questão palestina. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.